Capítulo 6. Como faço para que isso aconteça? Eu nunca soube que penas de anjos eram algo que você podia ver. Eu não tinha ideia de que poderíamos realmente pedir uma. Eu estava na casa de um amigo fazendo meu cabelo. A ex-sogra dele veio e eu fui apresentado a Bev. Ela era uma mulher poderosa de Deus e nós nos demos bem imediatamente. Começamos a falar sobre o reino e o nosso amor pelo Pai, Deus. Estávamos rindo e compartilhando histórias quando do nada ela me disse que pediu uma pena de anjo. Espere, o que você acabou de dizer? Eu gritei em choque. Isso é realmente possível? Bev deu uma risadinha e disse: "Ah, sim, eu as recebo o tempo todo." Ela apenas agiu de uma maneira tão simples sobre tudo isso. Dentro da minha mente estava o pensamento: Deus realmente não dá penas às pessoas. Isso é uma conversa de loucos. O meu cabelo estava pronto, então eu me despedi dela. Ao sair da casa, algo dentro de mim se agitou. Eu pensei: ok, pai, se isso é real, então eu quero uma pena de anjo também. Eu sabia que ele nos ama a todos igualmente. Então se ele deu para Bev, então ele daria para mim também. Eu estava agora em uma missão. Eu estava à procura de penas de anjo. Na época eu tinha pássaros. Então, procurar em minha casa era um pouco desafiador. As penas frequentemente saíam da gaiola e caíam no chão. Seria difícil distinguir o que não era de um pássaro e o que era dos meus pássaros. Depois da oração, eu pedi ao Pai que chamasse a minha atenção para as penas. Eu acho que eu ainda estava lutando com disso ser uma realidade. A coisa mais maravilhosa de pedir ao Pai para trazer as coisas à sua atenção é que com certeza Ele o fará. Um dia, enquanto eu estava no trabalho, eu estava conversando no meu balcão de cosméticos, discutindo a bondade de Deus e o quão fiel Ele é. Enquanto eu falava, algo chamou a minha atenção. Uma pequena pena branca flutuando no ar. Eu olhei em volta para ver se talvez alguém estivesse limpando e aquela poeira estava sendo lançada no ar. Ninguém estava por perto, então eu pensei: isso é estranho. Agora eu entendo, mas naquela época eu achava que penas de anjo eram grandes. Grandes anjos significavam grandes penas. Essas pequeninas penas tinham que vir de um casaco então. Não poderiam ser de anjos. Eu continuei com meu negócio, ainda procurando por penas grandes de anjo. Isso durou alguns meses. Algo chamou a minha atenção para uma pequena pena flutuante. Geralmente acontecia quando eu estava no balcão, compartilhando histórias de Deus ou profetizando. Num dia quente de verão, eu estava no balcão, quando, com o canto do olho, eu vi uma pequena pena. Eu estava procurando uma jaqueta, mas dessa vez, de repente, me dei conta de que não havia jaquetas naquele momento. Foi quando eu consegui. Eram todas penas de anjo. Fiquei super empolgada e comecei a vê-las por toda parte. Agora eu as vejo e eu apenas sorrio. É meu lembrete de que os anjos estão ao meu redor. Recentemente eu estava limpando meu bolso, quando encontrei uma pena dentro do bolso. Eu amo que o nosso Pai adora surpreender e encantar os seus filhos. Lisa Pern. Para aqueles de nós que valorizam e desfrutam dessa manifestação, mas não encontraram pessoalmente, ou para aqueles que não ocorre a manifestação regularmente, podemos querer saber como começar a ter ou aumentar as manifestações sobrenaturais que experimentamos. Afinal, somos abençoados quando os outros são abençoados,
mas no fundo todos nós queremos experimentar e realizar milagres por nós mesmos. Embora desejasse que houvesse uma resposta simples e uma solução rápida que fizesse isso acontecer, não há uma. E não consegui fazê-las aparecer para mim, muito menos para outra pessoa. Apesar de não termos todas as respostas, acredito que podemos nos posicionar para receber do céu, tanto para encontrar esse milagre, quanto para vê-lo crescer em nossas vidas. Milagres operam em princípios fixos, assim como uma equação matemática muito complicada, e embora nós, como igreja, não conheçamos todas as variáveis para resolver o X da questão, descobrimos algumas delas. Eu vou fazer o meu melhor para explicar aqui o que uma pessoa pode fazer para fazer parceria com o céu, para ver esses tipos de coisas acontecerem. A primeira chave é envolver os anjos. Enquanto para alguns, como mencionamos em um capítulo anterior, surge o medo da adoração dos anjos, mas não é isso que estamos fazendo. Somos colaboradores nesse mundo e trabalhamos juntos com os anjos. Não cultuo os meus colegas de trabalho, mas os respeito e aprecio a ajuda que me dão em minha carreira de enfermagem. Também tento fornecer assistência a eles. É um relacionamento de dar e receber. Com os anjos é a mesma coisa. Como podemos ajudar aos anjos? John Mullender, um apóstolo na África, escreve sobre uma conversa que teve com um ex-feiticeiro em seu ensaio Combate nos Reinos Celestiais. Ele descreve o seguinte em sua conversa com o feiticeiro. Então ele disse algo difícil de receber. Se aquele que ora conhece a armadura espiritual e está vestido com ela, a resposta vem por um anjo que também está vestido com a armadura completa. No entanto, se aquele que ora não se importa em estar vestido com a armadura espiritual, o seu anjo vem até ele sem a armadura espiritual. Quando os cristãos são descuidados com os tipos de pensamento que entram em suas mentes e não travam a batalha por suas mentes, os seus anjos vêm até eles sem capacetes. Qualquer que seja a arma espiritual que você ignora na terra, o seu anjo não a tem quando precisa. Em outras palavras, a nossa armadura espiritual não está protegendo os nossos corpos físicos, está protegendo também os nossos corpos espirituais. O homem disse que quando o anjo estivesse vindo, eles os observavam para encontrar as áreas que foram descobertas e depois atacariam essas áreas. Se eles não estivesse com capacete, eles atirariam em sua cabeça. Se ele não tivesse com uma no peitoral, eles atirariam em seu peito. Se não tivesse com sapatos, eles a fariam uma fogueira, fazendo com que ele tivesse que andar no meio do fogo. Anjos também são como pessoas, assim como, não da maneira que nós consideramos, mas os anjos são como humanos, pois têm sentimentos, pensamentos e parecem ser capazes de experimentar sensações. Eles não são robôs espirituais, mas eles possuem intelecto, razão e vontade, assim como nós. Eles gostam de estar perto dos seguidores de Jesus, que estão cheios da sua luz e que emanam a sua glória. Certa vez li algo que um amigo escreveu, que dizia que os anjos, em missão do céu, podem realmente curar quando estão na presença dos cristãos que estão adorando a Deus. Portanto, se estivermos sob ataque espiritual, é importante passarmos tempo em adoração para ajudar a preparar os nossos anjos para o combate. A razão pela qual compartilho tudo isso é para mostrar que os anjos são seres com os quais podemos nos associar ativamente para ver o reino da glória de Deus se manifestar e dar permissão para aqueles que ainda estão em dúvida sobre essa ideia. Além disso, considerando o que mencionei no capítulo 2, que as penas podem parecer quando os anjos estão lutando espiritualmente por nós, me parece razoável que também possamos ver as penas aparecerem quando os anjos
estão se curando durante nossos momentos de adoração. Um ponto relacionado a notar é que, como os anjos são atraídos pela adoração, enquanto a adoração regular não forçará o aparecimento de penas, acredito também que podemos pedir a Deus que nos designe especificamente um ou mais anjos para trazer essa manifestação. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 32, não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Se Deus sente prazer em nos dar presentes, então nós podemos pedir a Ele por eles, já que Ele já nos disse para fazer isso. Nessa passagem, Jesus estava encorajando seus discípulos a não se preocuparem com as coisas, pois a preocupação não ajuda a mudar a realidade de maneira frutífera. Em vez disso, pode atrapalhar as bênçãos que Deus quer trazer, porque muitas coisas no reino acontecem, pelo menos em parte, de acordo com a nossa fé, e a preocupação neutraliza a fé. Isso nos leva à nossa próxima chave, que é dupla: envolver e aumentar a fé, e diminuir e desligar da preocupação e da dúvida. Dúvida e preocupação andam de mãos dadas, porque a preocupação geralmente é nossa mente entretendo a realidade de que ficaremos desapontados com o que experimentamos. Em outras palavras, a preocupação é o que acontece quando deixamos que nossas dúvidas controlem os nossos pensamentos. Se duvidarmos que Deus manifestará algo e começarmos a insistir em nossa preocupação, ela alimenta todas as coisas erradas. Por outro lado, quando focamos a nossa mente nos planos de Deus, envolveremos a nossa fé e deixaremos que ela produza uma colheita de justiça em nossas vidas. Um tempo atrás, Deus me cutucou sutilmente no trabalho sobre os meus pensamentos e como eu fiz, eu não envolvi a fé. Comecei a fazer a pergunta: isso irá acontecer? Antes de orar pela cura dos meus pacientes. O problema é que quando começamos fazendo essa pergunta, realmente destruímos qualquer saída de fé que possa ter para se enraizar e se expressar. Porque quando cogitamos a possibilidade de que a resposta seja não, isso não vai acontecer, é isso, a fé se foi. Em vez disso, podemos fazer outras perguntas. Deus quer que eu experimente isso? Além de ser uma pergunta melhor, a resposta é um sonoro sim. Como mencionei alguns parágrafos antes, Deus toma grande alegria em nos dar o reino de Deus. Afinal, o Salmo 16, versículo 11 diz: você me faz conhecer o caminho da vida, tu me encherás de alegria na tua presença, de delícias eternas à tua destra. Deus está seriamente interessado em que experimentemos a sua alegria e prazer. Não apenas isso, mas não devemos esquecer que quando Deus criou os homens pela primeira vez, Ele os colocou em um jardim cheio de delícias maravilhosas, em uma terra chamada prazer, porque é isso que significa o Éden. Há muitas coisas na vida que não podemos controlar, e embora não possa fazer com que outras pessoas tenham fé nas coisas, nem sempre aperfeiçoar a atmosfera espiritual em uma sala ou região será capaz de fazer escolhas que me ajudam ou a cultivar um estilo de vida de fé. Em outras palavras, não importa o que mais está acontecendo ao meu redor, a fé não é simplesmente obtida, ela é cultivada. Jesus contou muitas parábolas, mas quando falou de fé, ele a comparou a um grão de mostarda, algo que cresce e produz mais frutos do que qualquer outra coisa no jardim. Uma noite em 2015, eu estava em uma reunião em Albany, Oregon, com um precioso grupo de cristãos que estavam famintos por Deus e se reuniam regularmente para buscá-lo e envolver os reinos sobrenaturais. Essa reunião em particular foi reservada para buscar o Senhor com fé e expectativa
de que as pedras preciosas do céu se manifestariam. Muitos dos que estavam na reunião já haviam experimentado isso antes, mas havia aqueles que ainda não tinham, mas queriam. Fui convidado por um amigo, e embora minha esposa e eu não tenhamos comparecido como os convidados pregadores, fomos convidados a compartilhar algumas palavras sobre a manifestação das pedras. Falei por cerca de 5 minutos e depois de compartilhar um breve testemunho, encorajei a todos os presentes que Deus queria lhes dar pedras pessoalmente. Deus ama cada um de nós e deseja interagir diretamente com cada um de nós. Ele deseja esbanjar presentes a cada um. E não somos tão especiais que Deus não faça por nós o que faz por muitos outros. Sejam pedras preciosas ou qualquer outro milagre. Eu encorajei o grupo a realmente ir ao redor da sala e procurar pedras preciosas, pois Deus é um bom Pai e adora dar aos seus filhos presentes que eles vão gostar, assim como qualquer pai terreno dá aos seus filhos brinquedos divertidos para brincar, apenas para ver os seus filhos com alegria. Então eu falei para eles, para procurar pelas pedras preciosas. E eu sempre gosto de deixar bem claro que não devemos valorizar mais as pedras do que a Deus, mas devemos apreciá-las como presentes que o Pai está nos dando. Não estamos buscando as suas mãos em vez do seu rosto, mas queremos conhecer a Deus e pegar as suas delícias. Assim que eu compartilhei isso, uma mulher bem intencionada, mas mal orientada, fez o favor de compartilhar um breve testemunho com a exortação de que definitivamente não deveríamos procurar pedras preciosas e que deveríamos adorar somente a Deus e não cair na idolatria com esse negócio de pedras preciosas. Se Deus quer que tenhamos pedras preciosas, Ele sabe onde colocá-las para que as encontremos sem procurá-las. Eu devo confessar que eu estava muito desapontado ao ouvir isso. Essa mulher e os demônios dentro dela, que estimulavam tal interação, deram um grande golpe na fé daquela reunião. E lamento dizer que acho que nunca mais se recuperaram disso. Eu tenho certeza de que se eu estivesse propenso a discutir, poderíamos ter entrado em uma discussão, pois essa mulher tinha uma atitude muito contrária. Mas eu fui gentil com seu desacordo e me recuei ao afirmar que cada pessoa precisava decidir o que estava em seu coração com o Senhor sobre essa questão que ela havia levantado. Na realidade, a mulher estava absolutamente errada, e eu provavelmente deveria ter dito isso para o bem de todos. Ela estava determinada a prosseguir com o assunto, e se certificou de ter a última palavra sobre o assunto, para que todos se curvassem à vontade dela sobre o assunto. Bom, como eu posso dizer que ela estava errada? Em Mateus 7, versículo 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, procurai e acharás, batei e a porta se abrirá para você. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Pouco tempo depois, durante o culto, o Senhor me instruiu a levantar e começar a procurar pedras preciosas, dizendo-me que se eu não fizesse, elas definitivamente não iriam aparecer. Percebi que as palavras daquela mulher colocaram todos em um estado em que eles não queriam ofendê-la, então eles não iriam procurar pelas pedras. Eu me levantei e atravessei o meio da sala e comecei a procurar do outro lado da sala. Depois que eu fiz isso, algumas outras pessoas ficaram e depois levantaram e começaram a fazer o mesmo. Não demorou muito para essa mulher deixar a reunião. Depois que ela se foi, ainda mais pessoas começaram a procurar de forma séria e a reunião tomou um ritmo muito mais leve e agradável. Embora nenhuma pedra tenha aparecido naquela noite, houve uma ocorrência sobrenatural naquela noite. Enquanto a mulher ainda estava presente, encontrei uma única pena
pequena, branca, perto de mim no chão. Enquanto todos estavam orando e acreditando nas pedras preciosas, eu estava bastante familiarizado já com as penas, tendo experimentado ao longo dos anos, em casa, na igreja, no meu local de trabalho e até em locais públicos aleatórios. Nesse caso, acredito que a aparição mostrou um nível de guerra que estava acontecendo sobre essa questão das manifestações sobrenaturais. Eu fiquei feliz que a pena apareceu, mas fiquei desapontado por não ter progredido mais e nenhuma pedra apareceu depois. Essa reunião foi uma lição prática para mim em relação às coisas sobrenaturais. Muitas vezes não percebemos o poder das nossas palavras e a atitude e intenção por trás dessas palavras. Temos a capacidade de criar e encorajar a fé, como a minha esposa e eu fazemos com as coisas que compartilhamos. Temos o poder de semear dúvidas, assim como aquela mulher fez. Eu gostaria de poder dar a ela o benefício da dúvida e dizer que ela fez isso sem querer. Mas o objetivo da reunião não era segredo. Se ela não quisesse estar perto de pessoas que estavam procurando por pedras preciosas, teria sido melhor para todos nós se ela tivesse escolhido não comparecer. A fé é algo sensível, às vezes. E quando a fé é vacilante ou nova, as menores coisas podem incliná-la para um lado ou para o outro. É importante, portanto, que encorajemos e cultivemos estilos de vida, de fé, que nos empurrem para as realidades celestiais diariamente. Uma única pena do céu foi tudo que apareceu de um grupo de cerca de 30 cristãos, muitos dos quais já viram e alguns dos quais ainda experimentam isso de vez em quando em suas próprias casas. Todos oraram naquela semana e naquele dia para os anjos trazerem pedras preciosas para a reunião. Essa pena serviu como uma lição para mim, que não só tenho muito a aprender sobre como lidar com pessoas contrárias em reuniões de grandes grupos, mas que mais importante do que apenas essas pessoas é a influência que elas têm no resto do grupo. Realmente não há muito para evitar a dúvida, exceto desenvolver hábitos para mudar o nosso pensamento para outra coisa quando começamos a duvidar e nos preocupar. Isso interrompe o ciclo de pensamentos que, se for longo o suficiente, irá inviabilizar as coisas. Na história acima, a mulher teve muito sucesso em desviar a fé daqueles que estavam presentes, colocando seus pensamentos em coisas que não precisava focar. E embora eu acredito que ela também foi involuntariamente uma ferramenta do inimigo naquele momento, ela tinha a responsabilidade com aqueles ao seu redor de trabalhar para não destruir a sua fé. Enquanto Paulo estava abordando um conceito um pouco diferente, a passagem a seguir pode ser correlacionada com o que acredito ser nossa responsabilidade para com os outros, no que diz respeito a ajudar a edificar a fé, em vez de semear dúvidas. Tenha cuidado, porém, para que o exercício dos seus direitos não se torne uma pedra de tropeço para os fracos, pois se alguém com a consciência fraca vir até você, com todo o seu conhecimento, comendo no templo de um ídolo, essa pessoa não será encorajada a comer o que é sacrificado aos ídolos. Assim, esse irmão ou irmã fraco, por quem Cristo morreu, é destruído pelo seu conhecimento. Quando você peca contra eles dessa maneira e fere a sua consciência fraca, você peca contra Cristo. Portanto, se o que eu como fizer com que meu irmão ou irmã caia em pecado, nunca mais comerei carne, para não fazer com que eles caiam. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9 ao 13. Toda 1 Coríntios 8 aborda esse assunto de comer alimentos sacrificados a ídolos e como a nossa fé pode afetar outra pessoa, e vale a pena voltar e ler. Mas eu quero explorar esse conceito um pouco mais. Não estamos inerentemente errados se acreditarmos de maneira diferente dos outros sobre um assunto
como aquela mulher na reunião fez sobre a busca de pedras preciosas. Tudo bem que ela sentiu que Deus lhe mostrou para não olhar. Estaria indo contra sua própria consciência se ela tivesse começado a procurar. E eu não gostaria que ela fizesse isso. Por outro lado, como a passagem acima nos mostra, precisamos estar atentos para que o exercício da nossa própria fé não destrua a de outra pessoa. Quando a mulher deu o testemunho e falou uma mensagem que contrariava a fé que estávamos construindo ali com todos presentes, ela não fez ninguém pecar, mas ela era uma pedra de tropeço e fiel à forma. O resultado de semear essa dúvida e se tornar isso um tropeço foi óbvio. Isso me mudou e estou muito acostumado a essas manifestações. Como isso poderia não ter funcionado contra a fé de todos os outros também? Devemos estar conscientes de que usamos nossas palavras com sabedoria para edificar a fé e derrubar a dúvida, e não o contrário. No primeiro livro dessa série, Pedras do Céu, dei uma ilustração sobre como os milagres funcionam e por que uma pessoa pode experimentar algo e outra não. Imagine um grupo de crianças reunidas em torno de uma máquina de chicletes e todas babando sobre as bolas de chiclete multicoloridas diante delas. Uma garota dá um passo à frente, tira uma moeda do bolso, coloca na máquina e gira a maçaneta. Como um relógio, as alavancas giram e um chiclete cai na fenda abaixo, que a criança prontamente coloca na boca, e os cantos dos lábios se transformam em um sorriso. Algumas das outras crianças olham para ela com decepção, desejando que eles também pudessem comer um chiclete. O menino se vira e foge, apenas para voltar 1 minuto depois com uma moeda também, e ele também é recompensado com um chiclete. Logo, algumas das crianças se dispersaram, retornando com moedas também, enquanto outras crianças continuam a olhar desapontadas para a máquina sem coração que se recusa a dar-lhes doces. Os milagres, apesar de toda a sua imprevisibilidade, têm alguns componentes previsíveis. Assim como colocar uma moeda em uma máquina, se você tiver a moeda certa, poderá acessar os milagres a qualquer momento. Nessa ilustração, Deus é como a máquina de chicletes. Ele não é parcial sobre quem recebe milagres ou curas ou qualquer outra manifestação. Mas se a moeda apropriada não estiver presente, simplesmente não vai acontecer. A primeira criança usou a fé, a moeda do céu, para acessar o tesouro. O segundo filho e os que vieram depois não tiveram a fé necessária, mas saíram e pegaram um pouco e voltaram com frutos pelo seu trabalho. O último filho foi alguém que carregava moeda suficiente para que não importasse se outra criança tivesse ou não. O deles era suficiente para que várias pessoas acessassem um tesouro. Ao lidar com a decepção, é parcialmente, não completamente, um problema de fé. Se nós também tivéssemos fé, veríamos mais joias do que vemos agora. Embora isso possa soar um insulto para alguns, não é assim. Em vez disso, se a baixa fé é realmente um problema, assim como um diagnóstico médico, pode ser difícil tratar um problema até que você saiba o que é. Se a baixa fé é o seu problema, agora você pode fazer algo a respeito. Não seja como as crianças que olham para a máquina esperando que possam ter uma, mas veja como você pode sair e obter a fé necessária para a manifestação. Pode ser fácil ouvir alguém falar sobre fé, desligar seus ouvidos atentos e ignorar as palavras. Isso acontece comigo às vezes, mas acredito que seja em parte porque há tão pouco ensino prático sobre esse assunto. Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é uma coisa real, um elemento espiritual com a propriedade da criação. É o bloco de construção espiritual de toda a realidade e quando a envolvemos, liberamos uma substância literal na atmosfera.
Deus usou esse mesmo poder criativo da fé quando Ele falou os céus e a terra à existência. Se é poderoso o suficiente para criar o universo, então, quando usamos, também podemos ver milagres acontecerem. Se essa é uma área de fraqueza para você, eu o encorajo a encontrar maneiras de aumentar a sua fé e ver o que Deus abre diante de você. Isso nos leva à terceira chave para essa manifestação, o poder da língua. Quando falamos a vontade de Deus, mudamos a realidade ao nosso redor. Quando falamos contra a vontade de Deus, também mudamos a realidade, mas não de maneira que traga vida. Afinal, Provérbios 18:21 diz: a língua tem o poder de dar vida e dar morte, e os que amam comerão do seu fruto. Sem considerar do que, como estamos falando, obteremos resultados com base em nossa declaração. Lembre-se de que Jesus uma vez curou 2 cegos e lhes disse: faça-se-vos segundo a vossa fé. Mateus 9, versículo 9. Em Lucas 17:19, Jesus curou 10 leprosos e disse ao que voltava: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Outra vez, uma mulher agarrou sua roupa e ele sentiu o poder fluir dele. Jesus virou-se e a viu. Tenha coragem, filha, disse ele, a sua fé a curou. E a mulher foi curada naquele momento. Mateus 9:22. Jesus declarou que a fé deles, muitas vezes, foi demonstrado pelas palavras que eles falavam. Quando falamos de vida, nós a recebemos de volta. A declaração das palavras é uma das maneiras pelas quais podemos experimentar esse milagre de penas. Declare isso em sua vida, declare em sua casa, decrete que você vive uma vida de milagres. No final desse livro tem uma oração, a minha oração, para que você experimente essa manifestação. Eu encorajo que você leia, repita em voz alta e a declare sobre a sua vida. Eu também li em voz alta e orei por todos que irão ler esse livro. A quarta chave para ver essa manifestação é o dom dos milagres. O que faz as penas aparecerem ao redor de algumas pessoas em grande quantidade, enquanto outros aparecem uma ou duas penas raras em algumas ocasiões. Eu acredito que uma razão lógica por trás disso é que alguns, sabendo ou não, operam em um dom de milagres para o aparecimento de penas. Quando alguém opera em um dom, há mais um canal direto do céu em relação a esse milagre em particular. Assim, o que pode ser extremamente raro para uma pessoa que não tem um dom, será uma ocorrência regular para alguém que opera nessa graça particular. Diferentes pessoas têm o dom operando em diferentes pontos fortes e de maneiras diferentes. Acredito firmemente que podemos transmitir dons espirituais de pessoa para pessoa. Na realidade, quando recebemos o Espírito Santo, não recebemos parte do seu braço, enquanto outra pessoa recebe a perna dele, e outra pessoa recebe apenas a sua orelha. Todos nós recebemos o mesmo Espírito que a Bíblia diz. Ele dá a todos conforme Ele quer. Em 1 Coríntios 12:11. Em outras palavras, o Espírito Santo não está retendo a nós, porque Ele quer e deseja dar todos os dons espirituais para cada um de nós. Paulo mencionou em 1 Timóteo 4, versículo 14, e novamente em 2 Timóteo 1, versículo 6, que os presbíteros da igreja de Timóteo lhe haviam transmitido um dom espiritual quando lhe impuseram as mãos. Se quisermos ver mais milagres, especificamente penas, devemos fazer com que aqueles que operam nessas graças sobrenaturais imponham as mãos sobre nós e orem para que recebamos o dom dos milagres e que as penas apareçam para nós.
Quando fazemos isso, não devemos nos surpreender se o dom chegar até nós, e também não devemos nos surpreender se a manifestação não ocorrer com a mesma frequência, tamanho ou qualquer outra característica definidora da mesma forma que aquele que orou por nós. Eu acredito firmemente que quando alguém ora para que eu receba um dom espiritual, eu realmente o recebi, mas normalmente essas coisas vêm no que eu chamo de forma de semente. Imagine que cada pessoa tenha um jardim de presentes espirituais, onde cada dom espiritual é representado por uma planta, porque o Espírito é dado sem limites. Cada jardim terá uma de cada planta existente, mas o tamanho e a forma de cada planta irão variar. Se é o mesmo Espírito e as mesmas habilidades, então por que as plantas parecem diferentes de jardim para jardim? 1 Coríntios 12, versículo 4 e 6 diz: há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito os distribui. Existem diferentes tipos de serviço, mas é o mesmo Senhor. Existem diferentes tipos de trabalho, mas em todos eles e em todos é o mesmo Deus trabalhando. Embora todos os dons sejam dados pelo mesmo Espírito, eles funcionam de maneira diferente, de pessoa para pessoa. Isso pode ser comparado à diferença na forma da planta, na analogia acima. Um exemplo disso são duas pessoas que operam no dom de profecia, mas uma só tem visão e a outra não tem visão, mas ouve a voz de Deus falando dentro da sua cabeça. Ambos serão capazes de profetizar, mas a maneira como esse dom opera é um pouco diferente. O tamanho da planta, no entanto, tem a ver com o nível do dom. Quando me refiro aos dons espirituais como tendo níveis, estou me referindo à ideia de que, como todas as coisas na vida, habilidades e dons espirituais passam por estágios de crescimento. É absolutamente raro e quase impossível encontrar alguém que possa tocar um instrumento musical como um mestre músico desde o primeiro dia. Há vários níveis de habilidades ao longo da jornada para se tornar um mestre. Um dom espiritual de baixo nível, que simplesmente ainda não está bem desenvolvido, pode ser comparado a uma planta bebê, que talvez tenha apenas 1 ou 2 polegadas de altura, enquanto um dom de alto nível seria melhor representado por uma planta adulta, uma planta frutífera. Em 1 Coríntios 12 diz: tudo isso é obra de um mesmo Espírito, e Ele os distribui a cada um conforme Ele quer. Esse distribui a cada um, assim como Ele determina, não significa que não temos a capacidade de acessar certos dons, mas que o Espírito Santo decide se o dom espiritual de alguém começa em um nível iniciante, intermediário, ou até mesmo no nível superior. Ainda assim, todos os dons podem crescer e aumentar com o uso e com o tempo. Quando recebemos uma semente, ela tem um potencial de se tornar uma planta madura, mas até que a semente seja plantada e regada, nada acontecerá. Da mesma forma, quando alguém põe as mãos sobre nós e ora para que recebamos um dom, é o mesmo que nos entregar uma semente. O que fazemos com essa semente ao longo do tempo faz toda a diferença. Colocar mentalmente essa semente em uma prateleira e deixar de praticar e desenvolvê-la não produzirá resultados, essencialmente fracasso de colheita. Por outro lado, se cuidarmos desse dom espiritual ativando a nossa fé, por meio da oração, declaração e prática, enquanto eliminarmos a dúvida, a semente deve florescer e dar bons frutos. Embora ter as mãos impostas sobre nós seja bom, há outra maneira de envolver essa manifestação de penas e, na verdade, quase tudo no reino. Muitas vezes a proximidade pode ter tanto efeito sobre se recebemos um dom espiritual quanto qualquer outra coisa. Há algo em estar perto de alguém com a manifestação da pena.
ou qualquer outro dom que está em sua presença tende a acelerar o crescimento da planta em nossa própria vida. A melhor explicação que posso dar é falando de música, onde quando duas notas semelhantes são tocadas em duas cordas, as vibrações que cada uma delas emite influenciarão a outra corda vibrante. Muitas vezes as cordas farão o que é chamado de arrastamento, onde uma corda fará com que a segunda corda mude a velocidade em que vibra para corresponder à primeira. Em outras palavras, qualidade, ainda que tangível ou não, o tom muda. Parece haver algo sobre as experiências do reino que causam uma forma de ressonância espiritual para nos arrastar para esses tipos de manifestações à medida que passamos tempo com outras pessoas que já estão fluindo nela. Independentemente de como se entenda esse fenômeno, esteja ciente de que passar tempo com outras pessoas que carregam um dom específico, isso pode nos levar a andar nesse dom também. Honrar uns aos outros é uma boa maneira de ajudar a liberar isso, pois a Bíblia nos diz que quando honramos uns aos outros por quem eles são e pelo que eles carregam, podemos receber uma recompensa que corresponde à forma como os honramos. Vemos isso em Mateus 10:41. A próxima chave relacionada é envolver atmosferas espirituais. Às vezes, quando estamos na presença de outras pessoas, algo sobre sua jornada de vida e as experiências que tiveram, isso cria uma abertura no espírito para encontrarmos coisas semelhantes. A maneira como descrevo é que as suas experiências na sua vida assumem uma qualidade espiritual tangível e alteram a atmosfera ao seu redor como um campo de energia invisível ao redor do seu corpo. Quer possamos ver ou não, esse campo está lá, tornando as coisas mais fáceis para nós entrarmos. Eu compartilhei isso em outros livros, mas tenho 2 amigos que são muito proféticos. A minha amiga Beth afirmou em várias ocasiões que quando andamos com nossa outra amiga Hope, ela recebe mais revelações com mais frequência. Embora ela nunca dissesse isso a mais ninguém, Hope é uma profeta. Estar na presença de Hope traz mais revelação, porque há algo sobre o Espírito Santo trabalhando através de Hope, que aumenta ainda mais os fortes dons proféticos de Beth, e o mesmo pode acontecer com os outros. Acho que quando estou perto de outras pessoas proféticas, a adoração espontânea flui mais facilmente para mim. Já sou bastante profético, mas às vezes as palavras me vêm com mais facilidade, ou a melodia é mais simples de seguir do que em outras situações. Eu tive momentos ao cantar com alguns outros que todos nos encaixamos muito bem, enquanto as letras que cantamos foram inteiramente improvisadas no local, sem discutir uns com os outros. Todos nós criamos letras que combinavam perfeitamente. Esse é o tipo de efeito que podemos esperar quando há uma atmosfera celestial, geralmente carregada pelos dons, que leva todos a um nível mais alto de experiência. Quando nos aproximamos de outros com a manifestação da pena, a probabilidade de envolver esse reino em nossas vidas aumenta. A próxima chave é orar e pedir a Deus por revelação sobre como envolver o milagre das penas. As chaves que compartilhei até agora podem ser úteis, mas não há substituto para uma palavra do agora de Deus, nos dizendo o que Ele está fazendo em nossas vidas. Se não estamos experimentando as penas, talvez Deus tenha alguma sugestão para nós. Talvez haja coisas como falta de perdão, desonra em nossas vidas, que estão permitindo que algo bloqueie o que Deus quer fazer. Deus pode ter outras coisas que Ele quer compartilhar conosco também. E a única maneira de descobrirmos essas coisas é se levarmos
algum tempo em comunhão com Ele, conversando com Ele sobre isso. Embora nós devamos ter certeza de deixá-lo fazer a maior parte da conversa, deixá-lo fluir, ouvindo a sua voz. Talvez Deus queira compartilhar algo para edificar a nossa fé. Talvez Ele tenha alguns exercícios que Ele quer que façamos para nos ajudar a nos mover para um lugar onde possamos receber. Talvez Deus não esteja nos dando penas agora, porque talvez isso seja uma distração do que Ele quer fazer conosco nesse momento. Eu sei que no passado, quando eu orei sobre pedras e penas para aparecerem com mais frequência, Deus gentilmente me cutucou dizendo que Ele quer me dar, mas Ele não quer que eu me concentre em uma única manifestação milagrosa, mas em muitas. Há momentos em que, se Deus me desse toneladas de penas, isso mudaria meu foco de maneiras que não seriam úteis. Isso não significa que Deus nunca fará isso, mas o meu tempo pode não combinar com o dele. E nessas situações eu preciso ser paciente. Eu entendi que Ele não quer que eu me concentre em uma única manifestação, mas em muitas. Eu tenho uma boa notícia para você. Se algo ainda não aconteceu na sua vida, essas manifestações, isso não significa que não acontecerá futuramente. Há um ditado que diz: Deus raramente chega cedo, mas Ele nunca se atrasa. Ele sempre chega na hora certa. Quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, como eu mencionei no capítulo anterior, ainda que tenhamos um dom de milagres, e isso pode ser extremamente benéfico, e operar por fé, isso pode ser muito útil, ainda assim, isso pode ser menos benéfico se nós não entendermos como as coisas funcionam. Uma das minhas observações sobre as conversas que tive com Deus e com os anjos só serviram para confirmar que toda a criação pode ser expressa em números. Agora, eu não sou um matemático, mas toda matéria é energia, e a energia funciona através de reações infinitas, definíveis e mensuráveis. Então não é exagero dizer que literalmente toda a criação funciona como uma série complexa de equações matemáticas. A força centrífuga criada pela rotação da Terra, combinada com a atração gravitacional exercida sobre nós, juntamente com o peso das moléculas na atmosfera e a gravidade que atua sobre elas, juntamente com as várias outras forças em jogo, decide coisas como o fluxo das marés e por que não podemos voar. No entanto, e se pudéssemos superar essas forças limitantes? Quanta energia isso levaria e de onde viria essa energia? Em teoria, se alguém tivesse um suprimento ilimitado de energia que pudesse colocar em qualquer forma que desejasse, tudo seria possível. E Deus tem esse suprimento ilimitado de energia, como Jesus disse em Lucas, Mateus, Marcos: o que é impossível para o homem é possível para Deus. A capacidade de entender os milagres e como eles funcionam tem muito a ver com a nossa capacidade de entender que tudo na criação requer algum tipo de energia e envolve algum tipo de transação. A fé é uma força que faz com que as coisas aconteçam. Por quê? Porque qualquer forma de energia física ou espiritual que a fé exerça tem a capacidade de influenciar e mudar a realidade. Eu creio que é por isso que Paulo disse: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Em outras palavras, o poder e a energia que exercemos através da fé tem uma influência definida sobre o que e como as coisas acontecem e não acontecem em nossas vidas. Embora Deus seja capaz
de fazer mais do que pedimos ou pensamos, há algo sobre o poder que opera dentro de nós que faz uma diferença significativa. Embora isso possa parecer absurdo para alguns, Apocalipse 5:8 fala das orações dos santos como sendo coletadas em taças de ouro. Depois ele fala sobre um incenso formado através das nossas orações, que é combinado com o fogo de Deus e então ele retorna para a terra. Nessa passagem, o resultado final das orações e do fogo sendo lançado de volta à terra são as mudanças devastadoras que nós enfrentamos e enfrentaremos. Embora uma única oração possa não parecer significativa, acredito que essas passagens bíblicas demonstram o princípio que eu estou descrevendo, que existem quantidades matemáticas imensuráveis de poder, de energia, muitas vezes alcançadas por meio da oração, necessárias para trazer mudanças à terra. A Bíblia menciona várias vezes que Deus agiu quando os tempos atingiram a sua plenitude, como tigelas cheias. Quando chegou o tempo necessário, então Deus se moveu. Quando oramos, temos a desvantagem de não saber quando essas taças espirituais estão cheias, mas quando isso acontece, as respostas que buscamos são enviadas para nós. Quando queremos abrir caminho para algo novo, como penas que aparecem do céu, talvez precisamos orar até que essa tigela esteja cheia, e assim então nós obteremos a nossa resposta. Acredito que a chave final para experimentar essa manifestação é a alegria. Eu sei que eu compartilhei uma série de chaves que podem levar muito tempo e esforço se alguém realmente as buscar de todo o coração. O problema com isso é que quando começamos a trabalhar nas coisas, podemos chegar a um lugar onde, em vez de nos envolvermos com Deus, estaremos nos esforçando e tentando forçar a Deus, os anjos e o resto do universo a se curvarem à nossa vontade. E embora eu acredite que Deus nos dá chaves, como as encontradas nesse capítulo, para sermos capazes de administrar os acontecimentos do cosmos, também precisamos nos divertir, nos alegrar de vez em quando. E isso pode acontecer com muita facilidade, de repente ficarmos tão focados em obter os resultados que então esquecemos a diversão das penas, que pode ser uma explosão completa e total quando essas coisas aparecem, nos alegrarmos como crianças. E apenas essa ideia de que Deus nos enviaria penas celestiais, isso já é algo divertido. Então vamos nos alegrar como crianças, e quando recebermos as manifestações das penas, vamos dar uma pausa e nos enchermos de alegria, nos reabastecermos para então novamente começar a buscar por mais dessas manifestações milagrosas. Antes de passarmos para o próximo capítulo, onde compartilho um testemunho final para aumentar a sua fé, eu quero encorajá-lo e lembrá-lo de que experimentar esse milagre de penas é algo que Deus quer para você. Deus não retém coisas boas dos seus filhos, porque Ele é um Deus bom. Então, independentemente das suas circunstâncias, quão digno você perceba que é ou não, ou qualquer outra coisa, tudo isso é irrelevante para o fato de que o nosso Deus é bondoso, amoroso, gentil, gracioso, e Ele olha para você com favor e graça, e Ele já conhece o seu desejo de viver tudo isso. Portanto, peça, busque, bata livremente, sabendo que o Pai das luzes celestiais está lançando o seu olhar sobre você com amor e entusiasmo pelas bênçãos que Ele tem para você.